Boa tarde. Boa tarde. No Conexão de hoje, você confere A inauguração do Museu Florianópolis, localizado no coração da ilha, a Praça 15 de Novembro. Conheça mais sobre os destinos turísticos inteligentes. A expectativa dos artistas da música com a volta dos shows presenciais. O Conexão começa agora. Você já ouviu falar em destino turístico inteligente? Uma proposta de viagem que proporciona uma experiência única para o turista através da tecnologia. A repórter Letícia Schlemper mostra como é a união de turismo e tecnologia. Ao planejar uma viagem, as plataformas digitais ajudam a reservar hotéis, passagens, se localizar e coletar informações sobre o seu destino. Com essa digitalização, criou-se uma nova proposta de turismo, os destinos turísticos inteligentes. A proposta é ser um espaço inovador que facilite a interação e a integração do visitante durante a viagem através da tecnologia. Em se tratando de destino, né, se você pensar como um destino turístico, não tem como você se manter no mercado sem ter um posicionamento digital. Os destinos inteligentes possuem 5 pilares: governança, inovação, tecnologia, sustentabilidade e acessibilidade. Diante desses pilares, o objetivo é resultar em melhorias para o local, como, por exemplo, garantia de internet gratuitas nos pontos turísticos, acessibilidade nos atrativos turísticos e melhoria da gestão do turismo. A tecnologia pode ser uma aliada quando o objetivo é melhorar a gestão do turismo. Hoje existe um aplicativo que fornece dados para os órgãos públicos sobre os turistas da cidade. O aplicativo Tag City, desenvolvido pela empresa Smart Tour Brasil, funciona como um guia turístico para viajantes. Para a gestão pública, ele fornece o perfil do turista, indica quais são os dias e horários de maior movimentação dos pontos turísticos. Além disso, o app possui uma pesquisa de demanda, a qual o turista sugere melhorias que podem ser feitas nesses locais. Assim, os órgãos públicos podem resolver os problemas mais rapidamente para a melhoria da cidade, para os visitantes e moradores. Resolver os problemas do turismo impacta diretamente em resolver problemas de diversos outros setores, né? Muitas soluções de turismo com plataforma de venda de passagem, de viagem aérea ou de reserva de hotel, e é muito maior que isso. Ainda sobre atividades turísticas, o novo museu em Florianópolis traz tecnologia para abordar a história da cidade no passado, no presente e para fazer pensar o futuro. Quem te conta mais é a repórter Júlia Duarte. Com as incertezas que a pandemia trouxe para as nossas vidas, nunca se refletiu tanto sobre passado e futuro. O novo Museu de Florianópolis traz exatamente esse sentimento. Com tecnologias interativas, ele nos faz pensar no tempo através da história da cidade. Tem essa questão de sempre planejar o futuro, né? E hoje em dia a gente vê que o presente está deixando todo mundo meio instável, sem saber. Então eu acho que, com certeza, assim, a pandemia ela afetou um pouco a nossa vivência, né? O que a gente espera, quais são as nossas expectativas. Além das reflexões, a pandemia também alterou o funcionamento dos espaços culturais. Alguns museus já ofereciam exposições virtuais, mas com o isolamento, outros precisaram aderir e a presença digital aumentou. A gente precisa, acredito que, para conseguir continuar conectando as pessoas com essa história, também utilizar de ferramentas que as pessoas estão acostumadas a utilizar hoje. O museu tem salas com bastante história para contar. Com o uso da tecnologia, temos painéis interativos e áudios com depoimentos das vozes da cidade. Tem até uma sala para crianças, onde o desenho feito vira personagem no painel. Tudo é touch, você está interagindo ali com aquela máquina, né? Mas, além disso, a gente não está interagindo com a máquina, né? Pelo menos eu consegui perceber essa sensibilidade, essa acessibilidade, assim, e como se fosse um acolhimento do museu, por mais que era uma tela, eu me senti muito acolhida de saber aquela história e também de estar fazendo parte da história. A casa é uma construção histórica de 1780, que antes abrigava a Câmara e cadeia. Além de espaço para o legislativo, no térreo ficavam os infratores da lei e escravos.
agora o local ganha um novo significado. Ressignificar esses espaços e transformar num espaço de acolhimento que vai aceitar todo mundo, que vai pensar melhor no que a gente fez no passado, eu acho que isso é fundamental. Acho que por muito tempo a gente viveu um certo receio, né, de não pode mexer, não pode tocar, né? E eu acredito que não é assim. Acredito que até para auxiliar na valorização desse patrimônio, as pessoas precisam estar tocando, as pessoas precisam estar circulando por esses espaços. Então a gente tem que promover essa circulação. De dezembro a fevereiro, o museu funciona de segunda a sexta, das 11 às 8, e nos finais de semana, das 10 às 4. O ingresso custa R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Estudantes de escola pública de Florianópolis entram gratuitamente. Todo último domingo do mês, a entrada é gratuita para todos os visitantes. O mercado da cervejaria artesanal vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Por isso, festivais de bebida ganharam força em Santa Catarina, como o que aconteceu nesse mês de dezembro na capital. Mais informações com a repórter Natália Mello. Segundo o Anuário da Cerveja 2020, divulgado pelo Ministério da Agricultura no início deste ano, Santa Catarina é o estado com mais cervejarias por habitantes, representando o número de uma fábrica a cada 41.443 habitantes, trazendo grande popularidade ao setor com realizações de grandes festivais. Apesar do aumento da demanda e interesse no mercado, o custo para a produção não barateou. Por se tratar de pequenas produções, o aumento do dólar impacta ainda mais na compra do maquinário necessário e encarece também a compra de matéria-prima. Um dos festivais sobre o tema no estado é o Craft Beer, que aconteceu em Florianópolis no início de dezembro. O promotor do evento, Clayton Charles Rames, falou sobre o processo de produção da cerveja e sua diferenciação em relação às cervejarias que fabricam o produto em larga escala. Imagina a quantidade por 1.000 litros que precisa de funcionários, uma artesanal, e uma mainstream, tipo Ambev, a cada 100 mil ou 1 milhão de litros que precisa de alguma coisa de funcionário, né? Muita automatização, né? O hobby hoje vem crescendo muito, né? Forte, o pessoal produzindo em casa. E esse pessoal, os cervejeiros caseiros, são multiplicadores da cultura cervejeira, né? Ele leva para uma festinha de aniversário e assim vai evoluindo, né? Muitos dali vão criando gosto, vão recebendo tantos elogios que eles se empolgam e acabam abrindo uma cervejaria, né? Apesar de não ser necessário uma especialização para a produção de cerveja artesanal, quem deseja começar a comercializar sua própria bebida deve possuir todas as certificações solicitadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, além dos equipamentos adequados, passando por uma vistoria do órgão. Com uma cultura em expansão no Brasil a partir do final dos anos 90, a cervejaria artesanal está cada vez mais se tornando uma opção para o consumidor. O festival Craft Beer, que aconteceu na capital nos dias 4 e 5 de dezembro, contou com a presença de 24 cervejarias, 16 food trucks, 350 metros quadrados de área kids, 8 bandas e foi também pet friendly. A entrada foi gratuita, sendo necessário apenas fazer cadastro no site craftbeer.com.br e apresentando seu comprovante de vacinação na entrada do evento, que aconteceu no Bolsão da Beira-Mar Continental. Veja no próximo bloco. Como dispositivo intrauterino, o DIU é disponibilizado nas unidades básicas de saúde em Florianópolis. O dispositivo intrauterino DIU é um contraceptivo alternativo a quem não quer recorrer aos hormônios. O método é disponibilizado gratuitamente nas unidades básicas de saúde em Florianópolis. A repórter Natália Pulich explica como os cidadãos podem adquiri-lo. Quando se fala em tecnologia, logo se pensa em aparelhos eletrônicos,
carros e máquinas enormes. Porém, a tecnologia também tem como objetivo ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse foi um dos motivos que fez o Sistema Universal de Saúde, o SUS, oferecer o dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU, como método contraceptivo. O modelo oferecido na rede pública é o T de cobre, ou seja, é uma possibilidade para quem não quer método contraceptivo com uso de hormônios. Esse é o caso da jornalista Inara Chagas, de 22 anos. Após fazer uso contínuo da pílula por 4 anos, decidiu parar com o método por conta de alguns efeitos colaterais. Como alternativa, decidiu colocar o DIU. Segundo Inara, o atendimento que recebeu na Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro Pantanal, na cidade de Florianópolis, foi muito acolhedor. Mesmo tendo inserido o DIU durante a pandemia, foi permitido que ela entrasse com um acompanhante para o procedimento. O processo para inserção é bastante simples. Eu mandei mensagem pro WhatsApp do posto daqui, porque aqui agora, durante a pandemia, toda a triagem do posto de saúde é feita por WhatsApp, né? Então, elas são até divididos entre 3 equipes do bairro. E como eu já conversava com eles antes, enfim, mandei um WhatsApp e lá no próprio formulário do posto tem uma seção, assim, só quero mais informações sobre DIU de cobre. E aí eu cliquei ali, falei que eu queria colocar, preenchi os dados que me pediam, né? Aqueles comuns, que quando você vai no posto normal. E aí, depois disso, passou alguns 2 ou 3 dias, veio alguém falar comigo, veio a enfermeira responsável falar comigo. Que lá tem... Ao todo, entre fazer o contato pelo WhatsApp e colocar o DIU, Inara levou 3 dias. Além disso, os pré-requisitos para a inserção do DIU na capital catarinense são não ter tido nenhuma infecção nos últimos 4 meses, não ter corrimentos sem nenhuma justificativa e não ter tido relações sexuais desprotegidas na última semana. Cada equipe do posto de saúde tem uma enfermeira voltada apenas para as dúvidas e inserção do DIU. Segundo os dados oficiais da Prefeitura, mais de 1.700 mulheres já fizeram o procedimento gratuitamente em Florianópolis. Outra questão de saúde pública que está sendo discutida recentemente é o passaporte vacinal. Entenda como está sendo seu funcionamento em Florianópolis com o repórter Nicolas Castilhos. O passaporte da vacina já está em vigor em Florianópolis. Desde o dia 16 de novembro, toda pessoa com mais de 18 anos só pode participar de eventos para mais de 500 pessoas mediante a apresentação do comprovante de vacinação por meio do aplicativo Conect SUS. A medida faz parte do Verão da Virada, pacote de operações que contempla o período que Florianópolis se torna um dos destinos favoritos dos turistas. Para garantir a segurança de todos, a Prefeitura determinou que todo adulto deve comprovar a sua vacinação com as 2 doses ou dose única da vacina, e adolescentes de 12 a 17 anos devem comprovar a sua vacinação com pelo menos uma dose da vacina. A comprovação é feita através do Conect SUS, aplicativo do Ministério da Saúde que está disponível em português, inglês e espanhol e também pode ser utilizado por brasileiros em viagens internacionais. Turistas estrangeiros que visitam Florianópolis devem apresentar comprovante de vacinação de seus países de origem. No dia 28 de novembro, o Avaí recebeu o Sampaio Corrêa na ressacada, em partida válida pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi um dos primeiros eventos de grande porte a exigir o passaporte vacinal e foi também o primeiro jogo na capital com ocupação total do estádio liberado pelo governo estadual. Diante de 16 mil torcedores, o Avaí ganhou a partida por 2-1 e garantiu o acesso à Série A do Brasileirão em 2022. Fernando é torcedor do Avaí e integrante do podcast Isto é Avaí. Ele foi ao jogo e falou um pouco sobre sua experiência com o passaporte vacinal. Teve bastante fiscalização. Para tu poder entrar no estádio, tu tem que apresentar a tua carteirinha de vacinação do Conect SUS. Eles nem aceitam aquele papelzinho que a prefeitura dá, né? Porque ele é facilmente adulterado, né? Eu acho que é uma atitude muito acertada da prefeitura, né? Em fazer essa obrigação, porque além de evitar, né, a disseminação da Covid, é uma maneira de eu, pelo menos, me sentir mais seguro dentro de um lugar que vai ter bastante gente. Se a pessoa sabe que vai para algum evento, que vai precisar disso, é só se preparar um pouco antes. É como se fosse tá com o ingresso na mão. E graças ao avanço da vacinação que podemos falar sobre o próximo assunto. Depois de quase 2 anos sem poder se apresentar, os artistas finalmente estão podendo voltar aos palcos. Para saber mais como está sendo esse retorno,
A repórter Júlia Venâncio foi conversar com os músicos afetados pela pandemia. Com o avanço da vacinação da população contra o novo coronavírus, o setor cultural voltou a crescer e os artistas finalmente estão podendo voltar a se apresentar para uma plateia. Porém, de acordo com a pesquisa Músicos e Pandemia, realizada pela União Brasileira de Compositores, 86% dos profissionais atuantes da área sentiram que a pandemia afetou o mercado musical, comprometendo a renda mínima para sobreviver. Para o músico John Muller, não foi diferente. O cantor precisou voltar para sua cidade natal durante a pandemia. Eu estava em São Paulo já ia fazer quase um ano que eu estava lá projetando a minha carreira, estava muito legal, estava abrindo muito campo para o meu trabalho. Para mim foi um baque assim, em geral, porque eu estava vendo esse momento de transição, né? Saindo do lugar de conforto, tal, da minha casa, da minha família, meus amigos e tudo, para tentar, então, alcançar, né, novos ares. Estava rolando super bem, estava acontecendo muita coisa, assim, já em pouco tempo. E acabou, então, que a pandemia me trouxe de volta para o sul. Assim, com o mundo em quarentena, as lives foram as alternativas para os artistas divulgarem seus trabalhos e arrecadarem recursos para ajudar nos impactos causados pela pandemia. Lives, né? E eu acho que foi uma parada que chegou para ficar, sabe? Foi uma parada que chegou. Eu acho que a live ela veio nesse momento porque é o que a gente tinha no momento para poder fazer, né? Trabalhar assim, de alguma forma e tal. Mas eu vejo que ela veio meio, né? Mesmo que as coisas voltem ao normal, né? Rapidamente, a gente espera assim. Mas eu acho que a live ela veio agora para ficar também, né? Vai sempre ter o artista fazendo a live, então, porque a conexão com o público é muito boa, né? Muito próxima, né? A gente pode estar ali com o nosso público conversando, falando, trocando ideia, perguntando coisas. Então, é algo muito, muito próximo também, apesar de a gente estar com uma tela, né? Dividindo a gente não sente o calor, a gente não tem essa troca de energia que é um show presencial, né? Eu acho que nada substitui o show presencial, mas ela vem como um caminho para nos ajudar durante a pandemia. Agora, depois de quase 2 anos sem um público presencial e com um decreto que prevê um calendário para retomada gradual e monitorada de shows e eventos, desde 1º de outubro, os artistas de Florianópolis estão podendo deixar um pouco de lado os shows virtuais e voltar a se apresentar presencialmente para um público. É a melhor sensação, né? E ter essa interação com o público é a resposta direta que o artista tem, né? Então, nada paga, não tem nada igual. A melhor coisa é a gente estar ali trocando, né, energia com a pessoa ao vivo. Então, essa sensação agora, a gente já está podendo tocar com banda de novo. Eu faço violão e voz, mas o trabalho com a banda é muito importante. É a melhor parte. A gente ficou completamente órfão, né, de público e dessa energia. Só tinha um pouquinho, vislumbrava isso através das lives. O Conexão termina por aqui. O jornal foi produzido pela turma da disciplina de Laboratório de Vídeo e Telejornalismo, ministrada pela professora Fabiana Piscinin. Uma boa tarde a todos.